Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Lígia Porchat, gestora e sócia da Athena Capital e eu vim aqui hoje, dia 2 de junho, para contar um pouco para vocês sobre o resultado dos nossos fundos, como usualmente a gente tem feito. Em primeiro lugar, um recadinho, não esqueçam de seguir a gente nos nossos canais, Athena Capital, Instagram, LinkedIn e YouTube. E agora vamos começar falando do cenário um pouquinho do crédito, dos nossos resultados dos fundos de crédito. A gente vai falar um pouco de cenário também. Depois a gente passa para a renda variável, contando um pouco da nossa visão e também dos resultados dos nossos fundos. Então, começando na tela com os nossos fundos de renda fixa, esse foi um mês muito importante para a gente, onde a gente obteve resultado bem positivo, acima do CDI e principalmente no acumulado do ano, a gente manteve um retorno acima de 100% do CDI para todos os nossos produtos de crédito. Então, o Tapir, que é o nosso fundo de liquidez diária, obteve uma rentabilidade de 1,2%, quase 107% do CDI. O Yield D30, que é o nosso fundo de liquidez 30 dias, mais de 110% do CDI. Agora a gente bateu 111,05% do CDI. E o nosso Prev, 106,84%. Eu acho que o grande destaque do crédito no mês foi a estabilização dos spreads de crédito. O mercado veio estressado ao longo dos meses, todo mundo já sabe, por conta de Americanas, Light, Oi e todo o cenário de falta de liquidez no crédito e muito desafiador por parte tanto dos investidores quanto das empresas para se financiar. E isso teve um reflexo muito importante nessa classe de ativos. Outra observação muito relevante que tem acontecido no nosso mercado de crédito é que a própria indústria, os fundos de crédito, têm sofrido muito resgate nesse ano. Bem justificado por conta do receio. Quando o mercado estressa, há receio e é normal, né, por parte dos investidores, esse resgate líquido. Mas na contramão da indústria, a Athena, nós da Athena, a gente está com uma captação líquida no ano até bem importante. Então é muito fruto desse nosso trabalho consistente de análise de risco e dos preços que a gente coloca os ativos na carteira. E isso se traduz, no final do dia, em retorno, em rentabilidade. E agora falando um pouquinho só de mercado, de crédito, como vocês podem ver na tela, eu coloco aqui a curva DI futura para vocês. Esse é o grande balizador do nosso mercado, tanto de crédito quanto de equity. Ele tem reflexo nas duas classes de ativos. Mas falando do crédito, a gente nota que um mês atrás, essa curva estava em 12,5%, alta, a curva futura. E no final do mês de maio, ela bate 11,7%. O que significa essa queda? É o mercado dando uma certa credibilidade para o cenário, tanto fiscal, político, mas também com as taxas se acomodando e permitindo aí que as empresas se financiem a taxas mais baratas e tendo consequência um impacto muito positivo, tanto no retorno dos fundos de crédito, das emissões, quanto também no equity. E passando agora para as taxas que as empresas estão se financiando no mercado, que estão negociando, na verdade, no mercado secundário. Então a gente também faz esse acompanhamento, a gente traz para vocês aí desde janeiro 22 até os dados mais recentes de maio 23. Notem que a média que as empresas estão se financiando está em um pouquinho acima de 2,5%. Essa taxa se estabilizou no mês de maio. Como a gente nota no gráfico, a partir de janeiro 23, elas estavam se financiando entre 1,75%, 1,80% aproximadamente, e foi para mais de 2,5% por conta de Americanas. E agora, no mês de maio, finalmente, a gente viu aí uma estabilidade nessas taxas no mercado secundário. Mas isso é média, tá? Quando a gente vai para alguns papéis específicos, eu gostaria de trazer aqui alguns para vocês terem um destaque, como alguns papéis se comportaram muito diferente dessa média, não só de estabilidade, mas sim de fechamento dos spreads. Olhem na tela Guararapes. Essa é uma emissão Guar 14, uma emissão curtinha que vence agora em 2023. A taxa no mercado secundário de Guararapes chegou a bater praticamente 8%. E no final de maio fechou em 5,53%. Então esse é um dado importante, mostra uma certa acomodação do mercado de crédito e uma oportunidade até importante de obtenção de retorno por parte dos fundos, onde eles já estavam alocados em alguns papéis. Quando você tem um fechamento de taxas, você pode aí se beneficiar desse fechamento de taxas nas suas cotas. E outro destaque que eu trago de papel específico é a da Movida. É um papel da Movida que vence aí em outubro 25.
a gente viu Movida nos meses anteriores chegando a negociar acima de CDI mais 4 e agora no fechamento de maio, CDI mais 3,5. Então, de novo, indo em linha com essa estabilidade aí no mercado, nos spreads, no mercado de crédito. Então é isso, falando de crédito, eu acho que pensando para frente, a nossa visão com relação primeiro aos nossos fundos, a gente mantém uma posição cautelosa, mas uma duration um pouquinho mais alongada do que a gente vinha fazendo nos meses anteriores. Então a gente está com uma duration média aí dos nossos fundos entre 1,4 e 1,7, dependendo do fundo. O fundo yield D30 mais para 1,7, o liquidez diária mais para 1,4, seguindo a nossa visão cautelosa, que ainda os spreads de crédito, apesar da abertura recente que a gente observou no mercado, não justifica ainda a gente ir para uma duration média de 3, 4 para obter maiores retornos. Eu ainda não enxergo um spread tão largo a ponto da gente alongar tanto a duration, consequentemente a sensibilidade à variação da taxa de juros nos nossos produtos de crédito. Mas o carrego dos fundos, isso é uma informação importante, ele aumentou. No nosso fundo de liquidez diária, a gente já está vendo carregos na casa de 107% do CDI. O que significa isso? Tudo mais constante, se nada variasse, obviamente a gente sabe que as variáveis são dinâmicas, mas se todas as variáveis ficassem estáticas, o retorno esperado desses nossos fundos seria em torno de 107%. No yield D30, já o nosso carrego está superior a 115% do CDI, com uma duration curta ainda, isso é muito importante falar. Um risco muito controlado, empresas sólidas, geradoras de caixa, mas um carrego já superior à rentabilidade inteira de 2022. Isso sem contar que nós não sofremos Americanas, porque não tínhamos na carteira, não sofremos Light, porque não tínhamos na carteira, então a gente manteve uma rentabilidade nos 5 primeiros meses do ano acima de 100% do CDI e olhando para frente, a gente traz um retorno bem superior a 2022, claro, isso não é garantia, isso é carrego se tudo se mantivesse constante. E no nosso PREV, o nosso carrego médio está na casa dos 110% do CDI, pessoal. Agora eu vou passar para a parte de renda variável, mas antes um recado importante, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Athena Capital e Athena sem H, muito importante também. Vamos agora para a renda variável, pessoal. Passando agora para a renda variável, pessoal, falando sobre o mês de maio, finalmente um mês de muita recuperação. A gente já vinha com uma recuperação tímida a partir de abril, mas em maio, finalmente, a Bolsa resolveu andar aí quase 5% e os nossos fundos de ações conseguiram até ter um resultado bem superior ao Ibovespa. Mas eu sempre trago aqui para vocês que apesar, claro, nós estamos muito correlacionados com a Bolsa, principalmente no nosso fundo long only, mas não necessariamente a gente carrega os mesmos papéis que estão no índice. Por isso que a nossa rentabilidade diverge do índice no mês a mês e até no tempo, tá? Nosso fundo long bias, como vocês podem ver na tela, teve uma rentabilidade de quase 8%, 7,83%. Sendo que o benchmark dele não é Ibovespa, é IPCA mais yield do IMAB. E o yield do IMAB é aquele benchmark que segue sempre positivo e bem positivo. Nesse mês teve uma rentabilidade de 1,04, mas no ano está em 5,75. E a gente obteve uma rentabilidade superior, quase 7% acima aí do nosso benchmark. E no nosso fundo long only, a rentabilidade foi 8,65%. A gente conseguiu aí quase uma rentabilidade de 5% acima do índice Bovespa. E aqui eu vou fazer uma correção, pessoal. Eu falei que o Ibov teve uma rentabilidade no início de 4,91. Na verdade, foi 3,74. O 4,91 foi quanto o nosso fundo foi superior ao índice Bovespa. Bom, seguindo o porquê, agora fazendo um comentário um pouco do nosso fundo. Os grandes destaques de alta da nossa carteira de renda variável foi Apivida, Lojas Renner e Ezetec. A Apivida, que foi o grande destaque negativo no início do ano, todo mundo aqui sabe que a Apivida chegou a cair mais de 80% aí da máxima para a mínima, e agora eu acho que com o resultado do trimestre anterior de sinistralidade vindo um pouco acima do esperado, acho que o mercado viu aí uma possibilidade para frente de melhoras nos seus índices operacionais e finalmente entrando no papel. Mas aqui, gente, o nosso papel como gestor, como analista, não é de operar fluxo, o que o mercado vai achar do papel ou não. A nossa visão é muito mais de médio a longo prazo quando a gente pensa em comprar uma ação, em ser sócio de uma empresa. Muito mais focado, na verdade, no longo prazo. Então a gente gosta muito do setor de saúde e dentro do setor de saúde, eu acho que a Apivida é uma empresa que está muito bem posicionada, tem aí um ganho de escala muito importante.
se beneficia também da população se envelhecendo e a gente gosta muito da empresa, do setor, mas principalmente do preço que a empresa se encontra com relação ao valor que a gente enxerga para ela. Por isso que a gente tem esse papel na carteira e aí ele subiu quase 45% no mês e esse foi um grande destaque positivo da nossa carteira. Lojas Renner e EZTEC também com destaque bastante positivo, mais de 20% de alta e esses foram os 3 principais destaques aí do mês. Agora, pensando para frente, eu acho que eu sempre gosto de trazer aqui, não defender papéis específicos, mas defender a nossa filosofia de investimento. A gente procura papéis para a gente comprar ação, papéis que estão descontados do seu valor final. E eu acho que a gente segue com uma carteira bastante descontada, mesmo com essa alta de quase 9% no mês. Ainda tem muito por vir e eu vinha destacando isso já no nosso Athena Talks de abril. Até destaquei EZTEC, que tinha muito por vir, aconteceu em maio e eu ainda acho que esse setor tem muito a andar e principalmente EZTEC. E eu trago um gráfico diferente agora na tela para vocês, que é Ibovespa versus os juros futuro de 10 anos. Eu acho que aqui é mais uma questão conceitual. A gente nota que há uma correlação inversa do índice Ibovespa com o juro futuro, que é justamente quando que a gente deve, que é contraintuitivo, quando que a gente deve investir em ações? Essa é uma pergunta recorrente que a gente recebe. Na minha visão, a gente deve sempre investir, a gente não deveria operar timing. Se você gosta dessa classe de ativos, gosta de investir, invista sempre. Em momentos que a taxa de juros está mais alta ou mais baixa, momentos que há necessidade de mais liquidez de curto prazo ou não, aí você decida se você vai aumentar essa proporção dentro dos seus investimentos ou não. Também procure seu assessor para ter um aconselhamento da sua proporção na sua pizza. Mas eu acredito que como classe de ativos, investir em ações, a resposta é sempre, não operar timing. E aí, por isso que eu quis trazer agora esse mês especificamente esse gráfico, porque geralmente quando a taxa de juros ela está alta, a renda fixa é que é privilegiada. E faz todo sentido. Por quê? Porque você vai obter um retorno muito maior na renda fixa e, teoricamente, a menor risco. Menor risco, e aí eu trago de novo o pensamento. Aqui, menor risco do quê? Menor risco de variação de taxa de juros, de volatilidade, de crédito. Então é muito importante ter os riscos muito mapeados em mente. Tendo a resposta de qual risco que você gostaria de correr, falando agora quando se investir em ações, é contraintuitivo, pessoal, mas o momento que eu acredito que as ações, a gente deveria aumentar essa proporção é justamente quando a taxa de juros está teoricamente nas máximas. A gente nunca sabe quando vai ser a máxima, mas vamos dizer quando ela está em patamares muito altos e a gente acredita que o ciclo pode virar, ou seja, essa taxa de juros pode vir a cair nos próximos 6, 12, 24 meses. E eu dou um time bem longo porque a gente nunca sabe quando que a taxa de juros vai virar, mas o fato é que ela vai virar. E esse ciclo é muito importante a gente estar posicionado antes do ciclo virar. Então, pessoal, fiquem atentos, olhem o gráfico. A gente já nota que a curva futura de juros de 10 anos ela está para baixo. E nesse momento, se ela continuar indo para baixo, a gente pode ver aí nos próximos 6, 12, 18 meses essa bolsa andando muito. E aí, claro, contem com a gente para aconselhar o melhor investimento, o melhor fundo. A gente está aqui preparado para isso. A gente tem 2 fundos de ações que estão com um resultado muito positivo e agora finalmente positivo no ano, mas pensando para frente, eu acho que a gente ainda tem muito para andar, principalmente considerando o cenário de taxas de juros para frente. Bom, para finalizar esse assunto de renda variável e crédito, eu queria só trazer também um tema que, novamente, que eu mencionei alguns meses atrás, que era uma das poucas oportunidades que eu enxergava no mercado, tanto para renda fixa quanto para renda variável. Porque normalmente quando a gente tem taxas de juros altas, a gente privilegia a renda fixa. Mas eu destaquei alguns meses atrás que a renda variável também estava muito barata. Então eu reforço esse conceito. Renda variável está muito barata a despeito da taxa de juros. Esse ciclo vai virar e quando virar a gente já tem que estar alocado. É muito comum a gente ver os investidores alocando em renda variável quando ela já andou muito, porque aí o investidor se sente mais confiante. Mas o nosso papel aqui é mostrar para vocês que a hora de investir é quando as ações, os ativos estão baratos e ainda estão muito baratos. A gente tem muito retorno para frente
para enxergar ainda, para obter ainda, pessoal. Esse foi o Athena Talks de maio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Athena Capital, LinkedIn, YouTube, Instagram, e a gente se vê na próxima. Até mais!